Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Muito boa noite, já está com o Semanário Económico. Você é muito bem-vindo e nós agradecemos por isso, agradecemos pelo privilégio da sua audiência. Vamos então conhecer os títulos que merecerão desenvolvimento nos cerca de 60 minutos sensivelmente, que é o tempo de duração deste programa. Fundos de pensões e incentivos fiscais têm potencial para atrair mais participantes para esta indústria. Sendo poupança, estou a olhar na situação de o participante ser o indivíduo que abdicou de parte dos seus recursos para promover ou dinamizar esta cadeia de economia. Eu acho que é razoável que se pense em todos os tipos de incentivos possíveis que possam ser dados, até de forma a dinamizar, a chamar mais participantes para os fundos de pensões. Negociação coletiva é um mecanismo que contribui para a melhoria das condições dos trabalhadores. Não pode haver uma negociação coletiva, paz e produtividade dentro de uma empresa se elas estiverem financeiramente debilitadas. É preciso que o Estado tenha a capacidade de resolver os problemas de pagamento das empresas, porque essas é que acabam eliminando os conflitos laborais dentro das empresas. Há de se recordar que o FMI anunciou um novo apoio orçamental, são um pouco mais de 60 milhões de dólares de apoio ao orçamento do Estado, isto na sequência da quarta revisão no âmbito da facilidade de crédito alargada no que refere a Moçambique. Vamos analisar os aspectos de conteúdo, de forma e de alcance desta decisão, ou melhor, do comunicado que se seguiu a esta decisão, porque nesse comunicado houve recomendações importantes que apontam para aspectos de riscos e desafios relativamente aos fundamentos macroeconômicos de Moçambique. Alfredo Mondlane, ele que é responsável pela área de estudos e pesquisas de mercado do First National Bank, FNB Moçambique, é o nosso convidado, é com ele que vamos analisar esta informação. Ele já está aqui conosco em estúdio para, no tema de fundo da presente edição, analisarmos precisamente o que acabei de referir. Vamos então conhecer um pouco mais do que está por detrás das notícias que merecerão desenvolvimento mais adiante neste Semanário Económico. Começamos pelo tema dos fundos de pensões, que neste momento enfrenta um desafio transformacional. O setor procura um espaço mais apropriado no arranjo institucional existente. Recorde-se que o setor de fundo de pensões está integrado no setor de seguros, mas esta situação desconforta os operadores específicos deste ramo, que clamam por isso, por uma autonomia institucional mais apropriada e, nesse sentido, poderem exercer a sua função plena na economia, que é também captar poupança e financiar o desenvolvimento ou o crescimento econômico. Sendo poupança, estou a olhar na situação de o participante ser o indivíduo que abdicou de parte dos seus recursos para
promover ou dinamizar esta cadeia de economia. Eu acho que é razoável que se pense em todos os tipos de incentivos possíveis que possam ser dados, até de forma a dinamizar, a chamar mais participantes para os fundos de pensões. A Federação Moçambicana dos Empreiteiros lançou uma questão que tem sido abordada a miúdo, mas a surdina, que tem que ver com a crescente informalidade da economia. Efetivamente, para esta organização do setor privado, o Estado tem estado a financiar o crescimento da informalidade econômica ao cobrar impostos dos operadores informais. Primeiro, se o Estado quer cobrar impostos, tem que criar condições para que esses informais operem. Estes então os destaques para o nosso segmento de atualidade, ao qual chamamos de já a sua atenção. Vamos a isso então, ao desenvolvimento noticioso desta escalada do Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Por serem investimentos de longo prazo, normalmente para financiar a implantação de infraestruturas de que Moçambique tanto o carece, os fundos de pensões reclamam para melhoria de condições em que operam no mercado moçambicano, por forma a que o seu papel de amealhador de poupanças e financiador de implantação de projetos de infraestrutura possa ser prosseguido com maior eficiência e mais previsibilidade. Fundos de pensões, uma indústria nascente com pouco mais de 13 anos de história na economia nacional, parece ter surgido num contexto em que o seu desenvolvimento poderá estar condicionado por longo tempo, dada a natureza e características do seu funcionamento. É preciso fazermos um pequeno enquadramento para podermos analisar objetivamente quais são os fatores que podem criar ou serem um pouco considerado um impeditivo para o rápido crescimento dos fundos de pensões. É preciso olharmos toda a conjuntura econômica. A indústria de fundos de pensões apresenta de seguida o contexto no qual atua, avalia o ambiente de mercado e as condições económicas de seus potenciais participantes. Então, os problemas vão estar relacionados com isto, a própria conjuntura. Operando no ambiente com estas características, a indústria de fundos de pensões conclui estarem criadas, à partida, condições que minam o seu rápido crescimento. Estamos numa sociedade em que muitos de nós não têm o básico para o sustento do dia a dia. As empresas olham aquilo que é a responsabilidade obrigatória, que é a previdência social ou a segurança social obrigatória. Operador do ramo de fundos de pensões há já alguns anos, a Moçambique Previdente apresenta uma contribuição que poderia melhorar o atual ambiente de mercado. Defende, por exemplo, a implementação de medidas que passam pela introdução de incentivos, procurando beneficiar particularmente aqueles que abdicam de parte de seus rendimentos, aplicando-os em investimentos de longo prazo. Bom, eu diria que é preciso olharmos esta questão de uma forma um bocadinho mais transversal. Nós estamos a falar de um incentivo que seria, se calhar, a isenção do imposto, mas eu acho que em todas as vertentes deveríamos sempre pensar em abonar um pouco a quem faz o investimento. Eu acho que é razoável que se pense em todos os tipos de incentivos possíveis que possam ser dados, até de forma a dinamizar, a chamar mais
participantes para os fundos de pensões. Mas além de medidas fiscais, a indústria de pensões chama para si e a outros intervenientes a responsabilidade de se apresentarem como entidades de confiança que atuam com transparência suficiente até o nível da percepção. Trata-se de um esforço necessário em respeito àqueles que depositam em instituições de poupança a confiança de gestão e rentabilização das suas economias, algo pouco raro nos últimos dias. É preciso adequarmos todos os instrumentos que estejam envolvidos nisto. Estou a falar da legislação, estou a falar das boas práticas, estou a falar das próprias organizações das empresas, a transparência. Esta atividade do Fundo de Pensões é uma atividade que tem muito a ver com a questão de transparência, boa governação. A indústria de fundos de pensões apresenta um cenário de mercado em que a taxa de penetração de produtos ou serviços deste setor continua ainda muito baixa. Estima em 1% daquilo que seria a contribuição do setor para o produto interno bruto. Para inovar, esta indústria vê no setor informal uma oportunidade para nele investir. É óbvio que temos um desafio por causa da nossa conjuntura, temos um setor informal, que é a maior fasquia da parte produtiva ativa desse país, e estamos a ver como é que nós podemos desenhar produtos mais direcionados para este setor que, como sabe, está com recursos e capacidades organizativas um pouco abaixo daquilo que seriam as expectativas ou as exigências de um fundo de pensão normal. Operadores dos fundos de pensões, mais especificamente os gestores do fundo de pensões, reclamam incentivos para a sua atividade como forma de potenciar o seu papel na economia, ou seja, amealhar e canalizar poupanças para investimento e financiamento ao desenvolvimento. Recursos poupados em fundos de pensões, sejam estatais ou privadas, são um investimento para quem neles aposta. Garantem uma renda segura e chance de sobrevivência num período em que as capacidades e forças estão reduzidas por determinação natural. Mas mesmo existindo há já algum tempo, as ferramentas de poupança baseadas em fundos de pensões parecem pouco conhecidas por muita gente, parte dela com alguma capacidade de poupar. Fala-se também da falta de divulgação dos produtos por parte dos atores, as sociedades gestoras, o regulador e os demais intervenientes. Também é um fator a considerar. As boas práticas ou a educação financeira diz que temos que poupar, mesmo que a gente tenha o mínimo possível. Mas poupar nas atuais condições em que a maioria não consegue o mínimo para sobreviver parece impossível, a menos que haja mudanças na atual situação económica do país. Se nós começarmos a ter uma economia com um crescimento mais estável, com poucas oscilações econômicas, eu acho que as pessoas podem paulatinamente começar a programar o seu futuro. Como em qualquer economia, sempre existem aqueles com alguma capacidade de poupar. É para esses que esta indústria está a olhar enquanto se espera na melhoria das condições gerais para abranger-se mais participantes nos fundos de pensões. Contudo, Moçambique apresenta nos últimos anos sinais que podem levar a mudanças, podendo estimular a poupança. E muita poupança significa recursos disponíveis para investimentos. É nesta cadeia onde os fundos de pensões assumem papel crucial. O nosso país é um país que está aberto, está num momento de grandes investimentos. Não falo só da indústria do óleo, petróleo e gás, mas em todas as outras vertentes. É um país muito apetecível. Todos os dias nós lemos e vemos muita gente interessada em investir em Moçambique. Moçambique tem projetos que ainda têm que ser desenvolvidos na área de infraestrutura, na área de educação, na área tecnológica, e os fundos de pensões, por serem investimentos de longo prazo, são potenciais para abraçarem estas necessidades.
No processo de desenvolvimento do mercado de fundos de pensões, os jovens têm papel importante. Por isso que eu acredito que temos muito potencial para crescer. E acredito que assim, deve ter sido assim noutros países. Acredito que daqui a um tempinho a nossa conversa seja com números mais satisfatórios. Então, um país jovem é um país potencial para dinamizar os fundos de pensões. Eu estou a olhar isto na vertente dos participantes, mas na vertente da economia no global. É mais um clamor vindo do setor privado. A Federação Moçambicana de Empreiteiros entende que o Estado tem estado a financiar o crescimento da informalidade econômica ao cobrar impostos a atividades e setores ilegalmente constituídos. A informalidade no mercado de trabalho é um dos principais desafios que os trabalhadores enfrentam. Estima-se que mais de 70% da força de trabalho em Moçambique esteja no setor informal, onde a negociação coletiva é praticamente inexistente. Isso deixa milhões de trabalhadores sem acesso a benefícios básicos e à proteção social. O presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros diz ser um contrassenso o Estado cobrar impostos num setor onde o mesmo não cria condições para a sua formalização. É um contrassenso. Primeiro, se o Estado quer cobrar impostos, tem que criar condições para que esses informais operem. E naquilo que temos estado a defender aqui, o setor informal só é criado por situações das empresas que vão à falência. Acabam colocando tanta mão de obra, tanto no desemprego. Esse pessoal desempregado acabam criando negócios informais. Mas não faz sentido, é um contrassenso quando o Estado vai cobrar ao setor que nem criou condições para ele operar. Não deveria ser assim, isso é negativo, isso não é produtivo. É preciso que o Estado crie condições, depois vá cobrar aquilo que é sua obrigação, tanto em termos fiscais. Por seu turno, a CTA refere que existe uma comissão que promove a força de trabalho em Moçambique, mas esta não inclui o setor informal e isso não fomenta o desenvolvimento econômico. A Comissão Conselho de Trabalho promove, portanto, essa força do trabalho em Moçambique na perspectiva de discutir e elaborar, portanto, os instrumentos normativos da área, portanto, laboral. E posso, portanto, aqui enfatizar, fora, portanto, da lei do trabalho, podemos aqui citar o aspecto, portanto, da promoção do trabalho digno para o trabalhador. Também posso citar o aspecto da parte, portanto, econômica, que é exatamente a parte mais importante do trabalhador, que é o período da negociação do salário mínimo nacional, onde as partes estão, portanto, representadas. Isto é bipartida. Por quê? Porque as negociações do salário mínimo nacional, as partes envolvidas são os empregadores, representados pela CTA, e os sindicatos que representam os trabalhadores. O governo aparece na mesa como observador. A competitividade econômica exige que tanto empregadores quanto trabalhadores se adaptem rapidamente. No entanto, a negociação coletiva continua a ser a chave para um ambiente de trabalho equilibrado e produtivo. E esta semana a província de Inhambane vai acolher um evento inédito. Trata-se do Fórum de Geociências Feira de Negócios, uma iniciativa da Associação Geológico-Mineira de Moçambique. É a primeira conferência nacional promovida por esta agremiação, que vai realizar o evento sob o lema Recursos Energéticos e Mudanças Climáticas. São vários temas que são colocados em perspectiva: potenciação da indústria extrativa, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, contribuição das geociências no desenvolvimento da
indústria extrativa, matriz energética nacional, extensão e inovação no contexto de mudanças climáticas, desenvolvimento local empresarial, enfim, uma série de temas candentes que concitam os esforços de desenvolvimento socioeconômico de Moçambique, sobretudo aqueles em que os recursos minerais ou a indústria extrativa têm um papel importante a desempenhar. Está aqui conosco José Mendes, presidente da Associação Geológico-Mineira de Moçambique. Boa noite, José Mendes. Bem-vindo ao Semanário Econômico. Qual é a motivação desta conferência? O que é que norteia e o que é que, no final do dia, impulsionou esta Associação dos Geológicos e dos Cientistas Geológicos de Moçambique a realizar? Muito obrigado, João Carlos. Boa noite a ti e a todos os telespectadores que nos acompanham. Obrigado por este convite para podermos trocar algumas impressões em redor desta conferência. O objetivo principal é trazer para a comunidade empresarial, portanto, e para o país no seu todo, a importância que as geociências têm na exploração dos recursos minerais. O nosso país é um país que é rico em recursos. O gás já teve uma janela de oportunidade de muito grande expansão e a expectativa do país é muito grande em relação a isso. Mas nós temos outros recursos, portanto, percebemos agora com a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que o carvão afinal continua a ser um recurso determinante e vital, portanto Moçambique tem isso em quantidades abundantes. Depois temos o boom dos minerais críticos, portanto estamos a falar do lítio, da grafite, das terras raras, do manganês, que são recursos que Moçambique tem em abundância, mas nós ainda não temos exatamente uma política de proteção destes recursos. A China e os Estados Unidos já vão na vanguarda, já os determinaram como minerais críticos, já os transacionam de forma muito delicada e é preciso que Moçambique também, comece a embarcar, portanto, nesta janela de oportunidade. Os Estados Unidos está a produzir baterias para os carros elétricos, que, portanto, de acordo com a revolução industrial, com a nova revolução energética e a questão da transição, mas não tem os recursos para produzir a grafite, que são o lítio, para produzir as baterias, que são o lítio e a grafite, que Moçambique tem abundância. Portanto, os Estados Unidos está a produzir essas baterias a partir da grafite que sai de Moçambique via uma empresa australiana para ser comercializada nos Estados Unidos. Portanto, para a transformação ser feita nos Estados Unidos. E nós só estamos a entregar, portanto, o recurso básico. Portanto, há aqui uma grande oportunidade de nós começarmos a transformar um pouco mais, portanto, industrializarmos o país, a partir, portanto, destas grandes oportunidades que nos surgem desta revolução energética. Então, o objetivo deste fórum é trazer esta awareness para a sociedade, portanto, transmitir esta mensagem para aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões e mudar um bocadinho o landscape do país, portanto, com relação, portanto, àquilo que é a utilização dos seus recursos energéticos. Como representante desta associação, acha que está a ser devidamente aproveitado o conhecimento endógeno existente, o potencial de conhecimento do ramo das ciências geológicas em Moçambique, exatamente para promover melhor aproveitamento dos nossos recursos? Esta é a nossa primeira edição. A motivação para nós enverdarmos por esta trajetória foi exatamente essa. Portanto, percebemos que existe algum déficit de utilização e de aproveitamento do conhecimento endógeno, como disseste, existente aqui no país e que é importante para o desenvolvimento destes recursos. Então, o objetivo é também passar uma mensagem para a sociedade de que está aqui, portanto, uma panaceia de técnicos com conhecimento bastante para ajudar o país a ter um olhar diferente destes recursos e aproveitarmos este momento de grande industrialização e de transformação energética para capitalizarmos, valorizarmos mais a própria classe, usar as oportunidades existentes para a expansão e criação, portanto, mais oportunidades de emprego. E mesmo aqui, portanto, aproveitando esta questão, a questão da mineração artesanal, as atividades pouco amigas do ambiente são determinantes. Se nós tivermos técnicos qualificados associados a essas atividades, vamos ter, portanto, as próprias associações de mineração de pequena escala a fazerem as suas atividades com procedimentos muito mais amigos do ambiente, menos utilização de mercúrio, que é um dos elementos que é muito usado, portanto, na produção do ouro. Se nós formos a ver, um dos minerais mais usados na mineração artesanal é exatamente o ouro. E temos, em consequência disso, muita poluição dos rios.
Portanto, se nós formos a fazer uso deste conhecimento existente na classe para auxiliar, portanto, essas práticas, certamente, portanto, que o país sai a ganhar, portanto, vamos ter condições muito mais amigas do ambiente na materialização destas atividades e saem todos a ganhar. Nos últimos tempos, o governo tem, pelo menos do ponto de vista de discurso, tem dado sinais de que é preciso promover a transformação local dos nossos recursos energéticos, ou melhor, dos nossos recursos extrativos, podendo estes ser energéticos ou não, minerais designadamente. Do vosso ponto de vista, na apreciação que tem, estão a ser dados passos consistentes para esse desiderato e qual é o desafio que se enfrenta para promover a industrialização do país a partir da transformação local dos nossos recursos extrativos? A Associação Geológico-Mineira de Moçambique já refletiu sobre isso? Tem uma opinião, um posicionamento relativamente a essa matéria? Temos estado a refletir bastante sobre isso, temos um posicionamento já claro sobre isso, e que inclusive temos estado a partilhar com o Governo. Nós acreditamos que nesta altura em que o país está à beira de organizar eleições, é importante que o próximo Governo que vier, portanto, a assumir a liderança do país, tenha, portanto, esta informação, portanto, saiba, portanto, onde é que pode ir buscar recursos adicionais para poder melhorar, portanto, a arrecadação de receitas por parte do Estado, melhorar a sua balança de pagamento. Sabemos que dinheiro é algo que não abunda, portanto, nos cofres do Estado, e certamente a indústria extrativa, portanto, é um fator, portanto, que pode ser aproveitado, portanto, de melhor forma, e que pode produzir muito maior receita para o Estado, pode produzir muito mais industrialização para o país, pode criar muito mais postos de trabalho, pode pôr dinheiro a circular na economia. Portanto, é este tipo de conteúdo que nós pretendemos trazer. E escolheram Inhambane precisamente por ser uma província onde já há um certo dinamismo no setor extrativo. Exatamente, porque foi também a primeira província onde começou a exploração do gás natural, portanto, já começa a haver alguma industrialização a partir daí. Moçambique vai produzir 30 mil toneladas de GPL, portanto, que é o gás de cozinha, a partir do gás natural. Próximo ano isso deverá estar disponível no mercado. É um destes resultados da industrialização, portanto, da transformação dos recursos locais. Portanto, já vamos ter também uma fonte adicional de energia, 450 megawatts, que vão ser produzidas a partir, portanto, de gás que existe em Inhambane. Temos também já uma planta a ser produzida em Inhambane de areias pesadas, portanto, que é também um dos elementos que nós pretendemos trazer para aqui, para esta conferência, com algum destaque. Moçambique tem estado a tratar as areias pesadas como se de ilmenite se tratasse, quando há muitos mais recursos associados a isso, e é preciso, portanto, que a gente comece a impor a necessidade de ter plantas de separação magnética em todas essas unidades de produção, e a partir daí, portanto, permitir que o Governo tenha uma arrecadação de receitas muito mais acentuada do que esta que está a ocorrer neste momento. O Ministro das Finanças e o Ministro dos Recursos Minerais têm estado a trabalhar de algum modo para procurar trazer um pouco mais de receitas para o Estado, e daí implementaram, portanto, os preços de referência, que já é um elemento de ajuda, mas certamente, portanto, a segmentação e a valorização destes recursos de forma distinta vai permitir com que o Estado, portanto, traga um pouco mais. Então, é realmente um momento para os tomadores de decisão, a diferentes níveis, apropriarem-se dos conteúdos que vão aqui ser partilhados e ter-se uma perspectiva de desenvolvimento, tanto a curto e médio prazo para o país, com a utilização dos recursos energéticos. Pois então, são estas informações, um assunto para acompanhar nos próximos dias, 24 e 25 de julho, este primeiro fórum das geociências promovido pela Associação Geológico-Mineira de Moçambique, a ter lugar na província de Inhambane. José Mendes, obrigado por estar no Semanário Económico e sucessos com a empreitada. Muito obrigado, João Carlos, portanto, e obrigado pela oportunidade que estás a dar aqui à Associação para expor, portanto, este conteúdo e este conhecimento em redor deste... Obrigado, até à próxima. Prosseguimos então com a nossa escalada informativa. Vamos ver os outros temas para desenvolver aqui no Semanário Económico. O briefing económico realizado entre o BIM e a Câmara de Comércio Moçambique, África do Sul, acontece num momento especial para Moçambique. Moçambique celebrou recentemente 49 anos de independência
que foi proclamada em 25 de junho de 1975, mas, infelizmente, envolvidos 49 anos, mais de 4 décadas, Moçambique ainda não está totalmente independente em termos económicos e financeiros. Portanto, ainda persiste a elevada dependência externa da nossa economia e é importante nós debatermos, discutirmos, refletirmos quais são os caminhos que nos levarão para uma industrialização, reconversão industrial e diversificação das cadeias produtivas e das nossas exportações, no sentido de tornar a nossa balança comercial superavitária do que deficitária. Quanto a desafios, Aldemir Belchior esboça um quadro em que Moçambique deverá empenhar-se no controle dos gastos para não embaraçar o Banco Central. Moçambique deve evitar manter uma obsessão excessiva no gás natural. O gás natural, conforme disse durante a minha intervenção, é uma commodity e uma commodity está exposta à volatilidade de preços. E sempre que há uma subida ou descida de preços nos mercados internacionais, este movimento tem um impacto na balança comercial de Moçambique. Para o Millennium Beam, sinais animadores para Moçambique vêm de mexidas nas taxas de juros. Os desafios atuais continuam elevados, portanto, Moçambique ainda tem que encontrar formas para solucionar a questão da dívida pública interna, que tem crescido de forma exponencial, e isso limita uma atuação mais expansionista da política monetária do Banco Central. Diversificar a produção requer investimentos, sendo isso mesmo que a Sismosa procura concretizar concessões de networking que incluem empresários, setor financeiro, entre outras entidades relevantes na economia nacional. Esta foi a perspectiva noticiosa aqui no Semanário Econômico. No entanto, a nossa escalada prossegue. Este é o Semanário Econômico. É possível, eu? Posso. É possível, eu? Posso. Uau! Aqui no SAGE oferecemos aconselhamento, testagem, abertura das fichas pré-natal, o planeamento familiar e consultas. Quero agradecer em nome do Serviço Distrital de Saúde e Mulher e Ação Social de Inhassoro. Quero agradecer a SASOL e ao Fórum de Mulher por esta iniciativa. Dizer que o SAGE, na verdade, tem as duas componentes, que é curativa, que é tratar as situações de saúde, e também a componente educativa, que é o aconselhamento que damos a todos os nossos jovens e adolescentes que aderem aos nossos serviços. E com esta iniciativa da SASOL, através do Fórum Mulher, vem mesmo complementar aquilo que nos faltava, que é a leitura. Agradeço muito a SASOL por ter nos oferecido os livros para termos mais conhecimentos neles. Eu acho que vai me enriquecer e ter mais experiência de que eu vou ajudar outras pessoas. Eu quero colher muita coisa nesse livro do que eu vou ler e também perceber para poder ter mais frutos, né? Eu me sinto muito feliz ao receber esses livros, porque graças ao SASOL é de poder ler, para poder perceber mais o mundo, a história da vida que o livro contém para mim. E agradeço também a SASOL por ter me dado a oportunidade de ter esse livro. Nós queremos hoje aqui trazer esta mensagem de dizer:
nunca desistam. Vocês na vida têm que saber, vão cair, mas vocês têm que levantar. E eu sempre digo, até Deus que te ajuda, Ele precisa da tua ajuda. É ou não é? Então, vamos ter atitude para um dia vocês estarem aqui à frente e dizer assim, sabe, eu também passei isto, mas hoje eu estou na Sazol. Essa cena não é nada, encerar é ganhar moral. Eu cantei muito essa música. Porque chegou um momento, na verdade, que a mecânica estava a pesar. Mas quando eu cantava, eu dizia, não vou desistir. Tem vezes que eu pensei em desistir mesmo. Eu disse, não vou conseguir. Mas eu não desisti. Eu disse, vou ser mecânica. Já que entrei aqui, também vou sair daqui. E no ano passado, no mês de maio, concluí o meu curso na área da mecânica. E, graças a Deus, no ano passado mesmo, em novembro, consegui concorrer para a Sazol e entrei para a Sazol. Hoje faço 7 meses na Sazol e hoje eu sou muito orgulhosa porque eu sou técnica na área da mecânica de manutenção industrial. Eu sou mecânica. Nós temos que assumir que nós somos os únicos responsáveis por qualquer mudança. A Sazol pode vir para aqui, distribuir livro para nós. Se eu não ler, se eu não decidir que é possível e eu posso, não vai acontecer nada. Se eu não disser não para a minha preguiça, para estar em casa, dizer não para as circunstâncias da vida. Faleceu meu pai, eu tenho que estudar, eu digo, não, tu não vais me vencer. Eu vou fazer e vou mostrar quem manda na minha vida. Sou eu que mando na minha vida. Vamos então ao tema de fundo desta edição, conforme anunciamos logo na abertura do programa. Vamos analisar os desenvolvimentos na sequência do comunicado do FMI, comunicado do Conselho Executivo do FMI, na sequência da conclusão da 4ª revisão no âmbito da facilidade de crédito alargada e da consulta do artigo 14 de 2024. Todos estes eventos culminaram num desembolso de pouco mais de 60 milhões de dólares de apoio ao orçamento do Estado. No entanto, neste mesmo diapasão, o FMI emitiu um conjunto de opiniões que interessa e importa perceber melhor e analisar, e para esse efeito em específico convidamos o Alfredo Mondlane, que é chefe do Gabinete dos Estudos Econômicos e Pesquisas do Mercado do FNB Moçambique. Boa noite, Alfredo Mondlane, e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Conforme percebeu no enquadramento que estive aqui a fazer, o nosso objetivo nesta interação é obter uma visão detalhada e crítica sobre este comunicado do FMI e o seu impacto do ponto de vista das políticas econômicas que estão a ser recomendadas por esta 4ª revisão no âmbito da facilidade de crédito alargada para Moçambique. Olhou para este comunicado, como é que analisa, de uma forma genérica, como é que analisa esta 4ª revisão do Acordo de Facilidade de Crédito Prolongado do FMI para Moçambique? Boa noite, em nome do FNB, muito obrigado por estender este convite. Bom, eu penso que inicialmente nós temos que olhar para aquilo que foi o resultado. O resultado inicial ou final desta análise, desta revisão, é que a FMI vai continuar a desembolsar fundos para Moçambique, são 60 milhões de dólares, de um universo de uma aprovação de quase próximo a 450 milhões de dólares, e já foram desembolsados quase 330 milhões de dólares. O FMI é o sinalizador da economia mundial para os investidores, neste caso,
a presença do FMI em Moçambique, esta retoma do FMI a Moçambique, dá mais confiança aos mercados, dá mais confiança aos investidores. O comunicado, ele per si já usa a expressão como mix, uma mistura de pontos positivos e pontos negativos, mas na globalidade penso que Moçambique está no caminho correto. Os desafios são grandes e o FMI obviamente enumerou estes desafios. E são desafios que nós conhecemos. O bom é que o governo está a trabalhar nestes desafios, não são desafios novos. E quando olhamos para os parâmetros que o FMI utiliza para monitorar o desenvolvimento econômico em Moçambique, grande parte desses parâmetros foram cumpridos. Por exemplo, o teto para a dívida pública interna, pelo menos até dezembro, este teto da dívida pública estava dentro daquilo que são dos níveis. Dos níveis, dentro dos parâmetros. Sim. Obviamente, neste momento estamos a falar, a situação é diferente e depois podemos elaborar isso, mas temos que olhar para a posição... O período de análise. Exato, o período de análise. Penso que houve um grande esforço do governo no controle da dívida pública interna. Temos que reconhecer que a dívida pública interna está, sim, a acelerar, mas... Continua em níveis bastante continua elevados. A acelerar, mas é preciso também reconhecer o esforço para conter. Para conter. A dívida externa, esta está praticamente estagnada, se não com uma tendência decrescente. Mostra relativamente que há uma tentativa de controle da dívida pública do governo central, contudo, está, sim, ainda continua a níveis daquilo que é o teto recomendável. Estamos a falar de quase 75% da produção nacional é a dívida do governo local. E o FMI olhou para estes parâmetros. E este parâmetro foi um parâmetro, como eu disse, a dívida pública interna, pelo menos até dezembro, estava dentro dos níveis recomendados. Olhar para a inflação, que a recomendação do FMI é que estivesse na banda dos 7%, próximo a isso. A inflação até dezembro estava quase a 3,5%, 4,1%. Mostra realmente uma clara desaceleração da inflação, uma melhoria dos fundamentos econômicos. Penso que onde estão os pontos de pressão? Onde estão os pontos de pressão? Os pontos de pressão ainda residem no fato de existir aquilo que nós chamamos de mismatch. É uma questão de gestão do serviço da dívida? É uma questão de gestão. É um desafio. Exato. É um desafio neste momento. Exato. É uma questão de gestão, questões operacionais. Não é porque o governo necessariamente não tem dinheiro para fazer o serviço da dívida. Tem, mas precisamos ainda só de eliminar esses pequenos ruídos que residem. Por isso é que o FMI alerta para a necessidade de o governo melhorar o processo de gestão, o processo operacional. Que o FMI alerta para o segundo ponto também importante, que é a aceleração da própria dívida pública interna. E isso preocupa porque a dívida pública interna tem o potencial de criar pressões inflacionárias. Nesse aspecto, até alinhado com aquilo que o próprio Banco de Moçambique tem vindo a reiterar nos seus comunicados, designadamente de conjuntura econômica e mesmo do Comitê de Política Monetária. Olhando para impactos, repercussões desta decisão do FMI, desde logo a continuidade dos desembolsos, mas também as recomendações que faz. O que se pode esperar que possam vir a ser impactos dessas recomendações na economia moçambicana, no curto e no médio prazo, porque não vamos aqui sequer olhar muito para o longo prazo, mas a curto e médio prazo, o que é que se pode esperar que venham a ser os impactos dessas recomendações? Bom, o primeiro impacto, vamos olhar pelo fato de o FMI, o desembolso, ser, em boa verdade, uma fonte de inflows de dinheiro para Moçambique. É dólar que entra para Moçambique. E o fato de FMI, apesar de todas as recomendações, apesar das contestações, continuar presente neste programa, isso já dá uma outra confiança aos investidores.
é só para perceber que durante o primeiro trimestre deste ano o nível de investimento direto estrangeiro aumentou em 2024 comparativamente ao período homólogo de 2023. Por quê? E este investimento direto estrangeiro é este sinal da recuperação econômica que o país está a atravessar, é este sinal de bons ventos econômicos que o país vai trazendo. O primeiro impacto é este, é que o FMI, na verdade, traz maior credibilidade para ao a país. economia. Sim. Segundo, também aqui os investidores também têm acesso a esta informação, temos que ser claros aqui, transparentes, e têm a noção de que o país tecnicamente tem atrasado um pouco nos pagamentos da dívida. Isto pode minar a velocidade com que os investidores podem investir em Moçambique. Tomar as suas decisões. Tomar as decisões. Isso pode atrasar. Repare que para que um investidor venha, tome decisões e entre no país, alguns pontos fundamentais devem estar muito claros e robustos. E neste momento, o fato de termos atrasos no pagamento de dívida externa, quer interna, isto também constitui aqui alguma preocupação para os investidores. Este é um fato que nós não podemos desassociar-nos. Especificamente, o que acha das políticas fiscais e monetárias que também mereceram opinião do FMI quanto ao rumo que Moçambique pode seguir ou tem estado até a seguir nesse sentido? Podemos tirar aí alguma ilação? Bom, eu tenho a mania de olhar um pouco para aquilo que é o histórico e tentar trazer uma análise em função disso. Olha, sob o ponto de vista de política fiscal, o país, neste momento, apresenta ainda riscos elevados. Contudo, o país registrou melhorias significativas, quer na gestão das contas públicas, na transparência destas contas. Nós agora temos relatórios publicados de desempenho da dívida. Nós agora temos, naturalmente, um plano fiscal de médio prazo, onde o país sinaliza, onde o governo sinaliza aquilo que vai ser a orientação da política fiscal a médio prazo. Como é que Moçambique pode mitigar estes riscos e superar esses desafios mencionados? Nós temos que conjugar aqui iniciativas. Primeiro, do lado da receita fiscal, tentamos alargar a base tributária e, naturalmente, combater a evasão fiscal. Penso que a evasão fiscal é um cancro que mina a economia e que cria uma parte desse déficit fiscal. E temos que procurar, naturalmente, encontrar um ambiente de negócio propício que atraia investimento que atraia o setor privado para que, naturalmente, flexibilize o pagamento do serviço, neste caso, o pagamento dos impostos, etc. Temos que fazer isso. Temos que procurar também converter a economia informal em economia formal, porque aí vamos conseguir captar essas receitas para o Estado. E do lado das despesas, penso que é necessário, primeiro ponto, já temos esta iniciativa da revisão da tabela salarial, uniformizar, e neste ato o governo, por acaso, conseguiu identificar muitos pontos de leakage, onde o dinheiro saía, salários fantasmas, etc. Penso que houve um trabalho muito bem feito do governo em tentar conter essas hemorragias. Mas não só, o governo tem que continuar a trabalhar, obviamente, para eliminar as gorduras que tem no sistema das suas despesas. Duplicação de atividades, por exemplo, que existe a nível ainda do governo central, usar eficientemente a mão de obra, distribuir também estas receitas de forma mais eficaz e eficiente. Dívida pública, já fez referência aqui à dívida pública, mas este tem sido mencionado de forma reiterada por várias instituições internas e internacionais, parceiros de cooperação para o desenvolvimento, logo
o Banco Mundial, o FMI, mas internamente também o setor privado tem estado a dizer que esta situação do endividamento interno está a pôr em causa precisamente o desenvolvimento do setor privado. Qual é a avaliação na ótica do FMI relativamente à sustentabilidade, portanto, da dívida pública de Moçambique? Neste momento, a dívida pública em Moçambique está a registrar uma trajetória decrescente, uma melhoria, mas os níveis ainda continuam elevados. E os riscos, o que me preocupa neste momento, são os riscos adjacentes a esta melhoria. Penso que é o ponto de partida. E o segundo ponto é que, neste momento, o fato da dívida pública estar elevada, o serviço da dívida consumir mais de 20% das receitas do Estado, e se olhar também a questão do salário da massa salarial dos servidores públicos, também consumir quase mais de 80%, quer dizer, praticamente o serviço de dívida e a questão do pagamento de salários dos servidores públicos consome toda a capacidade de arrecadação de receita do Estado. Então, o que quer dizer que, em boa verdade, não resta espaço fiscal para o investimento. Então, aí é que está o bottleneck, do constrangimento que o governo tem neste momento. É um foco, e esse é o foco da insustentabilidade da dívida pública interna. Exato. Encontrar espaço fiscal para investimento. O que acontece é que, como há uma grande pressão para despesas correntes, serviços de dívida e salário, e essas rúbricas são rúbricas de curto prazo, demandam curto prazo, o governo tem que continuar a financiar-se para pagar salário, e o governo tem que continuar a fazer face ao serviço, ao próprio serviço da dívida, porque depois pode criar esse ruído no sistema financeiro. Sim, o governo tem que funcionar. Exato. Então, o governo tem que continuar a financiar. E o problema do crescimento de serviço da dívida, se este crescimento de serviço da dívida for para investimento, nós temos a certeza que a médio e longo prazo a rentabilidade é maior. Eu penso que não pode levantar muitos alaridos, porque países como os Estados Unidos, mesmo a China, tem um ratio de serviço de dívida pública, PIB, um ratio muito elevado. Só que a questão de fundo é onde é que foi alocado esta dívida. Foi alocado em projetos de capital intensivo, de investimentos mais produtivos. Então, qual é o desafio neste momento? O governo tem que continuar no caminho que está da consolidação fiscal para encontrar um espaço para investimento. É um investimento de curto e médio prazo que vai trazer a rentabilidade para aumentar as receitas a médio e longo prazo e garantir um nível de sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo. E se olhar para aquilo que é o plano de médio e longo prazo do governo, a trajetória de sustentabilidade fiscal aponta necessariamente para um nível de sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo. As recomendações que são feitas de uma forma geral procedem, ou seja, sente ou percebe que Moçambique tem condições de adotar essas recomendações e implementá-las de uma forma eficiente e eficaz? Sim, temos que reconhecer que é o que o governo tem estado a fazer. É por isso que, apesar de todo o ruído que criou na economia, o governo avançou para a reforma salarial. Esta tabela salarial única. Esta é uma recomendação. E nós vimos que o governo começou a ganhar também algum espaço fiscal, porque identificou muitos funcionários fantasmas. Quer dizer, esta reforma havia razão de ser. Uma das reformas é este novo quadro regulatório, esta matriz regulatória de gestão de dívida pública que o governo implementou, onde o governo agora, no ano passado, vimos que o governo lançou uma obrigação de tesouro de maturidade de 10 anos para dar maior espaço fiscal ao governo. Esta maturidade não é comum. Grande parte das obrigações de tesouro do governo são de 5, 7 anos, mas o governo já, ano passado, lançou uma obrigação de 10 anos. Mostra que o governo está preocupado, está a implementar estas reformas. Mas reformas sem liquidez, sem dinheiro a curto prazo, obviamente são difíceis de implementar. Aí é que está. Como é que o governo garante que, ao mesmo tempo que
tem que mudar a roda do carro, o carro continua a andar. É uma equação muito complicada, mas temos que reconhecer que o governo está a fazer de tudo está na trajetória, recomendável. Expectativas futuras, as metas que neste momento estão a ser apontadas depois desta revisão, desta avaliação, trazem desafios adicionais para a gestão macroeconómica do país? Sob o ponto de vista ou vai ser mais ou menos a manutenção do status quo? Sob o ponto de vista de expectativas, nós continuamos expectantes. O FMI, por exemplo, fez a revisão em baixa do seu crescimento para 4,3%, dos 5,3% ou 5,1%. Há uma discussão entre estes números, mas 4,3% continua sendo um número decente se compararmos com os países da região austral e compararmos para o desempenho da economia mundial. Moçambique continua com um desempenho extraordinário, temos que confessar, apesar de existir uma discussão em torno deste número, que não, este número afeta mais, não tem impacto na economia real, porque não são os setores da economia real que são galvanizados, que é o setor extrativo, que não tem esta outra discussão que não é para este fórum, mas temos que reconhecer que o desempenho é positivo, é promissor e olhamos para aquilo que é a trajetória da política monetária. A inflação a desacelerar, neste momento 3%, a taxa de juros, o Banco Central já iniciou com um ciclo de cortes, neste momento cerca de 225 pontos base já foram reduzidos. E se olharmos para a taxa de juros real, neste momento, é elevada, o que abre espaço para o Banco de Moçambique continuar a cortar, como o Banco de Moçambique já reconheceu também, não é novidade nenhuma, isto o Banco de Moçambique já reconheceu, o governador, que há espaço e se olharmos para esses pontos fundamentais, melhoria dos fundamentos macroeconômicos, a relatividade da melhoria dos fundamentos fiscais, apesar de toda a pressão e a vontade do governo, penso que abre perspectivas boas para o futuro. Contudo, nós temos que enumerar, temos que temos que indicar os riscos. Neste momento, os maiores riscos continuam sendo a questão do terrorismo no norte, a própria gestão fiscal, que apesar de estar a melhorar, continua elevado. Temos os riscos eleitorais que vêm aí. O país tem e os riscos climáticos que, infelizmente, têm estado a assolar o país sequencialmente nos últimos tempos, que penso que é muito importante deixar ficar este ponto. Outra questão que nós temos, infelizmente, o país não tem tido a sorte com os eventos climáticos. Quer dizer, não há gestão possível aqui, entre aspas, que faz com que tu um ano implementes alguma coisa, o ano seguinte depois tens o revés. Tens o revés. Quer dizer, é muito desafiante para o governo do dia garantir que as projeções econômicas do país cresçam de forma exponencial com choques consecutivos climáticos. É muito difícil. Mas penso que, apesar de todos estes riscos, penso que o país está numa trajetória correta e nós temos que apreciar esta nova trajetória. Este esforço que está sendo feito. Exato. Alfredo Mondlane, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e fazermos esta análise sobre os fundamentos mais recentes da nossa economia e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo desta edição. É tempo, como tem sido habitual, de fazermos uma pausa nesta altura. Voltamos em breves instantes.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Fazemos nesta altura a nossa conjuntura de mercado, hoje com enfoque na inflação. Vamos analisar a tendência que a inflação tem estado a registrar, conforme teve oportunidade de acompanhar mesmo neste programa. A inflação mantém esta trajetória descendente, fato que tem estado a encorajar ou a alimentar um certo otimismo relativamente às perspectivas económicas de curto e médio prazo do país. Então vamos fazer essa retrospectiva até aos dados mais atuais. Recorde-se que o Instituto Nacional de Estatística publicou o seu mais recente índice de preços no consumidor, no qual indica que o país registrou em junho de 2024 uma inflação mensal de 0,21% e tendo a inflação acumulada situada em 1,2% e a homóloga em 3,04%. São estes dados, então vamos colocar em perspectiva, fazendo uma análise sistemática sobre os dados da inflação. Os indicadores de análise da inflação do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que o país registrou em junho último uma deflação mensal de 0,21%, representando um acumulado de inflação em 1,20% e 3,04% em relação ao período homólogo de 2023. O país registrou uma queda de preços na ordem de 0,21%, equivalente a uma variação mensal de menos 0,21%. Durante o primeiro semestre do ano em curso, o país registrou um aumento do nível geral de preços na ordem de 1,20%. Os dados de junho, quando comparados com os de igual período de 2023, indicam que Moçambique registrou uma subida do nível geral de preços na ordem de 3,04%. Com 10,57%, a educação registrou maior subida, seguida do ramo de alimentação e bebidas não alcoólicas com 5,15%. Avaliando a desinflação observada nas economias dos principais parceiros de Moçambique, associada à menor volatilidade dos preços de energia e alimentos nos mercados internacionais, o INE indica que as expectativas apontam para a continuidade no abrandamento das taxas de juros, o que poderá animar a procura e o investimento privado. Para a trajetória descendente da inflação, o INE indica que há riscos que subsistem, nomeadamente as alterações climáticas, pressões fiscais decorrentes do aumento da dívida pública interna, os altos e baixos do conflito no Médio Oriente, que têm repercussões significativas nos preços das matérias-primas e na procura global. As condições de fornecimento de petróleo estão também a exercer pressão no sentido da subida, com a produção dos Estados Unidos a atingir o seu limite. Outro dado que trazemos para a nossa conjuntura de mercado é precisamente sobre o mercado financeiro. Vamos olhar especificamente para o mercado de capitais. Temos dados relativamente ao desempenho do mercado bolsista ao longo de 2023, mas iremos analisar com particular realce o primeiro trimestre de 2024. Um dos principais desenvolvimentos institucionais verificados na perspectiva de dinamização do mercado de capitais foi a alteração do estatuto jurídico da Bolsa de Valores de Moçambique, passando de um instituto público para uma sociedade anônima de capitais públicos, com o intuito de elevar o seu desempenho. Em 2023, a capitalização bolsista, que é o principal indicador do mercado moçambicano de valores mobiliários, situou-se em 183,8 mil milhões de meticais, o equivalente a 13,4% do PIB nominal, contra 13,98% registrado em 2022. No período em análise,
observou-se um incremento anual das obrigações de tesouro em 11,87%, cerca de 16,89 mil milhões de meticais, e das obrigações corporativas em 15,17%, ou seja, 0,71 mil milhões de meticais, atenuado pela redução de 3,4%, 0,58 mil milhões de meticais das ações. As obrigações de tesouro representaram em 2023 cerca de 86,58% da capitalização bolsista, após 86,59% em 2022, o que sinaliza de forma persistente o financiamento do Estado com recurso a este segmento de mercado. Relativamente ao volume de transações por categoria de títulos cotados na Bolsa, as obrigações de tesouro voltaram a registrar o maior peso em 2023, com 97,60% do total, seguido das obrigações corporativas com 1,79% e o papel comercial com apenas 0,3%. Por outro lado, o reduzido volume de transações nos segmentos das ações e obrigações corporativas sugere que o mercado de capitais continua a ser subutilizado na sua função de alternativa para o financiamento corporativo privado. De notar que, apesar do mercado de valores mobiliários ser maioritariamente dominado pelas obrigações de tesouro, registrou-se em 2023 a entrada de 4 novas empresas no segmento do mercado de ações, passando para 16 o número de empresas cotadas nesse segmento contra 12 em 2022. E é tudo quanto à conjuntura do mercado, mas a escalada do Semanário Econômico prossegue. O Semanário Econômico caminha para o fim. Veja os principais momentos que corporizaram a presente edição. Fundos de pensões e operadores clamam por incentivos para crescimento da indústria. Obviamente, quem abdica para investir para o bem de todos, na minha opinião, esta pessoa deveria receber um incentivo. Eu acho que deveria ser isento de alguns impostos por ser parte do fundo de pensões. Federação dos Empreiteiros diz que ao cobrar impostos, o governo incentiva o setor informal. Primeiro, se o Estado quer cobrar impostos, tem que criar condições para que esses informais operem. Falta de estrutura do setor informal para a prática de negociação coletiva gera desgraça para trabalhadores. O Estado deve puxar mais, olhar as empresas formais. Se olhar bem as empresas formais, o setor informal por si só vai desaparecer. Ele só é criado pelas dificuldades que são criadas para as empresas formais. Da nossa parte é tudo. Resta-nos apenas mais uma vez agradecer pelo privilégio da sua audiência e renovar o convite para que daqui a 7 dias, quando forem 22 horas sensivelmente, a terça-feira aqui na STV, volte a marcar presença aí do seu lado e acompanhar mais um magazine de informação econômica que é este seu Semanário Econômico. Boa noite e até. PNI, milhões de braços, uma só força.